não sei qual hora que vocês estão vendo esse vídeo aí. De certo que agora nós vamos dar continuidade às nossas aulas remotas e o tema a ser trabalhado hoje é módulo de um número inteiro. Então, turminha do 7º ano, prestem atenção para que vocês observem o como é fácil e simples calcular o módulo de um número inteiro. Até porque, lembrem, falou de módulo, refere-se à distância. Distância que o número está da origem de uma reta numerada. Então, por isso que quando a gente fala de módulo, a gente sempre diz que módulo sempre é algo positivo. Por quê? Porque quando se trata de distância, distância sempre remete a algo positivo. Não existe uma distância negativa. Por isso que se conclui que o módulo de 4 é 4, do jeito que o módulo de menos 4 também é 4. Por quê? Porque simplesmente a distância do 4 até a origem é a mesma distância da origem até o menos 4. Então, vamos observar como é que ficou isso no papel e ver como é fácil. Para dar continuidade às nossas aulas remotas, e o assunto a ser trabalhado hoje é esse, valor modular de um número. Então, como vocês podem estar observando no que está escrito aqui no nosso papel, este símbolozinho é o que nós vamos conhecer por módulo, certo? E quando eu tiver alguma coisa escrita dentro desse módulo, como no caso eu acabei de colocar um x, eu tenho o módulo de x. Então, este é o símbolo que representa módulo, essas duas barras, mas aí você pode estar se perguntando, se questionando, o que exatamente significa valor modular de um número? Então, observem, se eu tenho aqui a nossa reta numerada, certo? O que é que a gente pode estar observando? Que essa reta ela vai ter um marco zero, ou seja, ela vai ter uma origem onde tudo vai começar. E como vocês são sabedores, tudo que está à direita de zero é positivo, tudo que está à esquerda de zero é negativo. Então aqui eu tenho 0, 1, 2, 3 e assim por diante. 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. Só que se eu parar para analisar o fato de distância, e quando a gente fala de módulo, eu quero que vocês lembrem da relação de módulo e distância. Observem, exemplo aqui, vamos pegar aqui o número 4 como exemplo. A distância deste 4 para o zero, se nós observarmos, é essa distância aqui, que é uma distância de 4 unidades. Certo? Então, quando eu digo que eu quero o módulo desse número 4, eu quero a distância dele para o zero, que é a origem. Então, em outras palavras, eu estou dizendo que eu quero a distância de 4 até 0, que neste caso eu sei que são 4 unidades. Então, a mesma coisa aqui, ó. Se eu mudar aqui a posição da minha reta, e em vez de pedir o módulo de 4 positivo, eu pedir o módulo de 4 negativo, eu vou observar que por mais que ele esteja do lado esquerdo do zero, mas se eu contar de menos 4 até 0, eu vou verificar que também a distância até ele vai ser de 4 unidades. Observem aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, eu posso concluir que o módulo de 4 continua sendo 4, e o módulo de menos 4 também é 4. Daí o sentido da palavra de que não existe módulo negativo, não existe número que sai de dentro do módulo negativo. Por quê? Porque módulo é distância. E quando se fala de distância, não existe uma distância negativa. Não existe a situação de, eu fui até Lima Campos, ou eu fui até Bernardo do Mearim, e daqui a Bernardo foram menos 15 quilômetros. Não. É totalmente equivocada essa afirmação. Não existe uma distância negativa. Então, quando se trata de módulo, módulo sempre valor positivo. Por quê? Porque se trata da distância que o número possui até o zero. Então, quando eu digo que eu quero calcular o módulo de um número, calcular o módulo de um número é verificar a sua distância da origem. Então, nesse caso, a gente pode concluir que o módulo de menos 4 é 4 positivo. Da mesma forma que o módulo de mais 4 também é 4 positivo. Ou seja, eu posso tomar a seguinte conclusão. O módulo de menos 4 é 4 do jeito que o módulo de 4 é 4.
O módulo de menos 3 é 3, do jeito que o módulo de 3 é 3. O módulo de 0 é 0 e assim por diante. Ou seja, toda vez que o número sair de dentro do módulo, se ele tiver com um sinal negativo, ele vai sair positivo. E se ele já estiver com um sinal positivo, ele vai permanecer com o sinal positivo. Ok? Mas vamos aqui para uma pequena observação, ou melhor, um questionamento. E se tivéssemos o módulo de menos 5 mais 7? Aí muitos podem estar se perguntando, professor, é fácil. O menos 5 sai positivo e o 7 também sai positivo. Então ficaria 5 mais 7, que daria 12. Aí eu digo a você que isso é uma ação totalmente equivocada. Porque toda vez que tivermos uma operação dentro do módulo, diferente dos anteriores, que eu tinha apenas um número que precisava sair do módulo. Então, daí ele já sai diretamente só anulando o sinal de menos. Mas nesse caso aqui que nós temos uma operação dentro do módulo, eu preciso, antes de qualquer coisa, resolver esta operação. Então, trocando por miúdos, neste caso eu repetiria a barrinha de módulo, resolveria essa situação, menos 5 mais 7, sinal diferente, subtrai, dá o sinal do maior. Então, o módulo de menos 5 mais 7 é igual ao módulo de mais 2. E quem é o módulo de mais 2? É o próprio 2. Então, cuidado com esse probleminha, viu? Toda vez que tivermos uma operação dentro do módulo, antes resolve-se a operação para depois aí sim tirar o valor efetivo de dentro do módulo, certo? Então, gente, bons estudos, boa sorte e até a próxima.